Olá. Dando continuidade ao processo de capacitação no SIGA, estaremos neste momento trabalhando no processo de revisão de notas para estudantes de EAD. Esta apresentação falará a respeito da solicitação das revisões por parte do próprio estudante. Em resumo, nós estaremos falando da solicitação, do acompanhamento, da observação do resultado final e a finalização. O que prevê o regulamento de graduação com relação à revisão de notas? Se estabelece através dos artigos que 30 dias após o término do prazo de lançamento das médias, então elas serão consideradas definitivas e evidentemente não poderão ser solicitadas ou solicitar-se alterações dessas notas. Nesse conceito, o aluno concorda com o lançamento, basicamente é isso. Evidentemente que isso tem uma exceção, que é quando a própria unidade a própria coordenadoria realizar algum engano, ou tiver algum erro de lançamento considerado como culpa da própria unidade ou polo. Então, nesse caso, a nota poderá ser alterada. O estudante, para que ele tenha direito ao processo de solicitação, de revisão de notas, ele tem que solicitar essa revisão até 5 dias após a divulgação da nota pelo docente. E isso considera-se o lançamento através do próprio sistema acadêmico, através do SIGA. Ao receber a nota do docente, imediatamente ele lança essa nota na interface do estudante para que o mesmo possa consultá-la. A partir daí, o estudante tem 5 dias para entrar com prazo, é o prazo de solicitação. Após o julgamento da revisão, o próprio estudante poderá ainda solicitar uma segunda revisão caso considere que aquele resultado ou que aquele julgamento não foi satisfatório. E em questões abusivas pelo estudante, elas podem gerar repreensões. Então, muito cuidado aí na hora de solicitar a revisão. Como funciona essa história de prazos? Então, basicamente você tem aí o prazo de entrega de professores e a própria unidade de ensino ou o polo, ela define um prazo que é o chamado prazo de erratas, no qual o sistema acadêmico permite que ocorra alterações nas notas lançadas. Então, existe um prazo de início e um prazo de término, sendo que aqui não cabe dizer que o prazo de entrega de nota dos professores, a finalização da entrega, ela coincide com o prazo de erratas. Na verdade, essa aqui é apenas uma expressão, digamos, de uma certa situação. Cada unidade tem o seu prazo, tem o seu calendário acadêmico. E esse calendário acadêmico prevê, inclusive, que você tenha um período de matrículas no qual revisões de notas influenciam também nas matrículas do próximo semestre. Tá? Então, nesse nosso exemplo, nós colocamos o término de erratas com o término de matrículas, mas isso pode também sofrer variações. Então, cabe à unidade de ensino fazer essas definições. Uma vez que, estando dentro desse período de início e término das erratas, o estudante poderá então fazer as suas solicitações através da própria interface. A solicitação de erratas, quando fora do prazo, a interface apresenta esta mensagem. E isso é relacionado à ausência do período de início e final de revisão. Então, quando essas datas estão vazias, ou elas estão incorretas, ou elas já estão vencidas, não incorretas, vencidas, essa mensagem aparece para o estudante. O que significa? Significa que o estudante não pode fazer solicitações. Então, as solicitações estão bloqueadas aí por prazo. Por outro lado, se o período estiver válido, será apresentada aqui a lista de disciplinas cursadas nos períodos de oferecimento, nos períodos letivos, e o estudante então aqui ele vai poder consultar e também solicitar novas revisões. É isso que nós estaremos fazendo em seguida. Então, como vemos aqui, ao ingressar no SIGA, através de uma estudante, aqui nesse caso do curso de EAD, nós temos aqui no menu a revisão de notas, faltas e exame geral. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que essa estudante poderia iniciar um processo de revisão. Então, observando pela interface, nós temos aqui um período válido, diferente da anterior. E temos aqui 1º de 2015 até o dia 30 de janeiro.
As disciplinas que ela cursou em 2014 e 2, veja que essa interface ela filtra os registros de 2014 e 2015, ou seja, nos períodos atuais e anterior. E aqui ela tem então as disciplinas e os resultados, a média final 2,9, por exemplo, e ela poderia então iniciar aqui um processo de revisão. Então vejamos como isso ocorre, né? Nesse combo ela encontra os tipos de revisão. Então no caso do EAD, desse curso somente tem revisão de nota. Então basicamente significa, seleciona esse registro e aqui ao lado ela vai encontrar uma operação de solicitação. Ao clicar nessa operação, uma janela se abre, onde ela vai poder então montar aqui uma justificativa, né, ou escrever a sua solicitação. Então, solicito, né, pois no ambiente virtual, digamos, né, o professor me disse que era 7,5, alguma coisa assim, né? Então ela escreve aqui uma justificativa para a nota aqui de matemática, solicita a revisão. Então a interface ela vai apresentar essa característica, né? Ou seja, vai ficar em azul e aqui o status informando que é aberta, que a solicitação encontra-se aberta. Neste botão, ela vai encontrar o parecer que o docente ou coordenador de curso responsável pela avaliação informou com relação a esse processo de revisão. Mas isso a gente vai ver logo em seguida. Podemos observar então que através da própria interface de solicitação, o estudante ele vai encontrar as informações a respeito do processo, do andamento do processo, incluindo aí a data, né, das revisões que foram realizadas nas suas solicitações e os estados possíveis que são aberto, deferido ou indeferido, né? Lembrando que aqui nesse botão de lupa o estudante vai encontrar então a justificativa para o deferimento e a justificativa para o indeferimento da sua solicitação. Uma vez solicitada a revisão, cabe ao estudante ingressar novamente na interface de solicitações para fazer o acompanhamento do resultado da sua solicitação de revisão. Então, nesse caso, ao reingressar, ela pode observar que o lançamento foi corrigido, né? A nota de matemática foi corrigida e ela tem aqui um resumo, digamos, do que ocorreu lá no processo de revisão. Se ela posiciona o cursor sobre esse botão, aparece aqui um tooltip informando que a média foi revisada conforme a solicitação, ou seja, a própria coordenadoria acatou essa solicitação do estudante, por meio de um deferimento. Outra resposta possível para a solicitação realizada é o indeferimento. Nesse caso, é possível verificar quando ocorreu esse indeferimento e uma mensagem ela pode ser observada nesta lupa, informando então por que foi indeferido. Então cabe à coordenação registrar aqui a razão do indeferimento para o aluno. Então nesse caso aqui a solicitação ela não estava dentro do prazo válido. É possível obter o resultado da revisão aqui na interface de notas, como também nas diversas interfaces do SIGA, em que aparece ou que são possíveis consultar o histórico do próprio estudante. Então vejamos isso no SIGA para acompanhar o resultado final do processo de avaliação. O resultado final do processo de revisão de notas, ele evidentemente pode ser observado aqui na própria interface, com a média final lançada para o aluno, mas também nas interfaces que atuam aqui com o histórico escolar da estudante. Então é possível observar que a disciplina ela foi aprovada. Também temos o histórico em grade, que apresenta a disciplina também com seu resultado final, aprovado com a média e evidentemente a frequência do EAD 100%, e também o histórico completo, que é aquele que apresenta todas as reprovações e aprovações que houveram durante o percurso acadêmico do estudante. Então este foi o nosso processo de revisão de notas, voltado para os estudantes de EAD,
E com relação a perguntas e dúvidas, nós solicitamos que você, estudante, consulte o seu coordenador de polo ou a sua diretora de serviços acadêmicos também do próprio polo, para que possa dirimir todas as questões.